Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir inicialmente, então, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler, então, os versos 9 a 11. Efésios 1, verso 9. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ainda o capítulo 3, também os versos 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter mais um tempo de oração. Pai, nós mais uma vez te agradecemos, mais uma vez neste dia nos dobramos diante do Senhor, Pai, em gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez. Em especial, Senhor, dedicamos esse tempo aqui a Ti mesmo. Ansiamos mais do Senhor, desejamos mais um pouco de visão sobre a Tua pessoa, sobre a Tua obra, Pai, para que possamos cada vez mais experimentarmos, ó Deus, a bem-aventurança de sermos Teus. Pai, nada mais deveria ocupar o nosso coração, senão o desejo de conhecer a Ti. Ensina-nos, ó Deus, mesmo em meio a tantas coisas à nossa volta, a termos esse coração, Senhor, dedicado a Ti, santificar o Senhor em nossos corações. Pai, é o desafio e o desejo que temos, especialmente suplicamos nesse momento. Toma a Tua palavra, Senhor, e fala a nós. Nós Te bendizemos e oramos, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Então, mais um tempo em torno deste assunto, 100º momento em torno deste assunto, para os irmãos que estão anotando. Então, o título será Autor, Precursor e Consumador. Autor, Precursor e Consumador. A sugestão desse título foi do irmão João, no dia 19/5/2024. Ele sugeriu isso no momento de mensagem dele, foi tomado nota. Então nós estamos aqui 1 ano e 3 meses depois, do que o Espírito sugeriu, seguindo o cronograma da revelação do Senhor e perfeitamente encaixado então naquilo que ele tem trazido para nós na carta aos Hebreus. Então nós vemos mais uma vez a graça do Senhor sobre as nossas vidas com relação àquilo que temos recebido dele. O desejo dele realmente é que aprendamos a confiar nele, esperar nele, e ele há de preparar tudo para nós. Então, aquilo que temos procurado trazer enquanto palavra, temos suplicado que não seja verdadeiramente palavras de homem, arquitetadas de qualquer forma, por meio de eloquência, sabedoria, ou quem sabe a última moda aí, da internet. Muito pelo contrário, temos buscado aguardar no Senhor, para que Ele nos dê uma palavra que seja pontual e viva, para que sejamos consolados e exortados pontualmente em nossas vidas. Então, cremos assim, e certamente será assim nesta noite. Então essas são 3 expressões que nós vamos achá-las ali na carta aos Hebreus, autor, precursor e consumador. E essas 3 expressões, elas são intercambiáveis ali, elas podem ser usadas de formas semelhantes por toda a carta,
Na verdade, toda a carta vai trazer essa realidade da pessoa do Senhor Jesus, e especialmente tocando a realidade humana do Senhor Jesus, e então essa realidade humana trazendo a eternidade para dentro da história do homem. Então nós vamos ver essas três realidades e procurar então trazer essa realidade, ver isso na prática, na realidade da igreja. Então temos uma esperança nessa segunda e última volta do Senhor. Esse é o intuito da carta, dessa presente exortação, como ela mesmo se define, a carta aos Hebreus, dessa esperança que nós vamos manter viva em meio a tantos desafios que temos, assim como os irmãos estavam tendo ali quando receberam essa carta. Então, a letra A, para os que estão anotando, autor. Nós vamos ler dois textos então na carta aos Hebreus. Pode abrir primeiramente no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versos 10 e 11. Hebreus 2, 10 e 11. Diz assim: porque convinha que aquele, esse é Deus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor, aqui está o Senhor Jesus, da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ainda o capítulo 5, os versos 7 a 10. Hebreus 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então são dois textos maravilhosos. Obviamente não é desejo nenhum entrar nos detalhes do texto, certamente o irmão João já fez no capítulo 2 e irá fazer no capítulo 5, então nós vamos apenas focar naquilo que interessa para nós dentro do que estamos contemplando. Então essa palavra autor, de modo geral aqui na carta, tem um sentido primário de capitão, aquele que vai à frente, o primeiro, até mesmo o executador, Então aquele realmente general, nesse sentido de ir na frente da batalha. Então, como nós vimos, essas três palavras são intercambiáveis. Então, essa palavra autor, ela vai englobar tanto a realidade dele ser autor, precursor e consumador. É aquele que trilhou todo o caminho, trilhou o caminho completo, abriu, trilhou e chegou no destino. Então, Cristo Jesus, como Filho eterno de Deus, então ele foi estabelecido tanto na eternidade como na história. Nós nos lembramos que Pedro teve essa revelação, naquele momento ali que antecede então a revelação da cruz, que Jesus, então aquele homem, era o Filho do Deus eterno. Este é o meu Filho amado. Então toda essa revelação compreendida ali nos evangelhos. Então o importante é que nós vejamos essa relação do autor, tanto ele sendo o autor na eternidade, quanto sendo o autor também na história. Então são duas faces que se completam. Por quê? Porque o verbo se fez carne. Então há um texto que remete bem a essa realidade, tanto na eternidade como na história do homem. Então abra comigo no Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1.
Me permitam dizer algo aqui antes de entrarmos nesses textos que vão então fundamentar aquilo que temos procurado colocar. Já há um bom tempo estamos vendo toda essa realidade, né? Do que Deus fez na eternidade, do que Ele está realizando na história e o que irá acontecer no futuro no que toca então a recompensa e aquilo que iremos receber do Senhor. Então, à medida que nós formos vendo, especialmente daqui para frente, nós já estamos caminhando para uma reta final desse estudo, né, desse motivo, desse encargo que o Senhor colocou. É importante que você, que já está aqui conosco há um bom tempo, e talvez até os mesmos que estão há menos tempo, esteja sondando o coração para que veja se aquilo que você já está ouvindo, especialmente o que você vai ouvir hoje, se já é real para você. Se já há clareza no seu coração, se já há confiança, ou se ainda há algo em dúvida, se Satanás ainda tem conseguido se intrometer em alguns desses assuntos. Então é bom que você vá checando o seu coração à luz do que você vai ouvindo. Então esse é um exercício que deve ser feito, especialmente nessa reta final. Isso se o Senhor parar de dar as revelações, né? Até agora está parado aí, né? Tem mais algumas ainda, mas vamos seguindo. Então, quando nós lemos João aqui, Evangelho de João capítulo 1, vamos ler os 2 primeiros versos. Diz assim, os 3 primeiros: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que nós queremos ver apenas aqui? As duas realidades. Então, o verso 1 toca a realidade do autor na eternidade. Então, o Verbo era Deus e estava com Deus. Então, essa realidade, ela acontece e aconteceu na eternidade, ou seja, antes de tudo. Depois, quando nós vemos o verso, especialmente o verso 3, que se liga aí ao verso 2, então nós temos aí a realidade do autor na história, porque esse verso 2 e 3, todas as coisas foram criadas. Então, como já é sabido nosso, o verso 1 toca a eternidade, e o verso 2 e 3 toca Gênesis, o princípio da criação. E quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos a palavra lá. A palavra é o verbo de Deus. Então, por meio da palavra soprada, falada lá, tudo veio a existir. Então, Cristo, ele é esse verbo eterno, esse autor no sentido da eternidade, ou seja, ele estava planejando, nós já vamos ver isso, mas ele também estava autorando ou executando aquilo que ele mesmo, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, essa realidade que nós também já conhecemos, planejado. Tá? Outro texto que vai também fazer essa divisão de uma forma muito clara, apontando profeticamente para o Senhor Jesus, é Provérbios. Abre comigo, por gentileza. Provérbios, capítulo 8. Esse capítulo fala da sabedoria. Nós já sabemos que a sabedoria aqui é uma pessoa, apontando claramente para a pessoa do Senhor Jesus. Então, o que nós vamos fazer é a mesma realidade aqui, nos versos 22 a 31. Nós vamos ver a realidade do Senhor na eternidade, do autor na eternidade e do autor na história. Então, se você está tomando nota, Provérbios 8, 22 a 26, primeiro. Então, toca a eternidade do autor. Provérbios 8, 22 a 26, a eternidade do autor. Tome nota e depois a gente lê. Provérbios 8, 22 a 26, a eternidade do autor. E os versos, então, 27 a 31, a humanidade do autor. Então, vamos ler juntos. Então, 27 a 31, a humanidade do autor. Então, vejamos a eternidade primeiro. Verso 22. O Senhor me possuía no início de sua obra. Veja, antes de suas obras mais antigas. Então você vê aí uma obra eterna, claramente aí o propósito eterno,
E essas obras mais antigas é a criação. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Está vendo? Antes de haver abismos, eu nasci. Aqui esse nasci nós já estudamos, né? Aquela geração eterna, né? Não é um momento, mas uma geração. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então até aí, nesse verso 26, nós temos o autor na eternidade. Então, o autor aqui de Provérbios está trazendo essa realidade que essa sabedoria, que antes era insondável. Paulo termina a carta aos Romanos falando dessa profundidade de Cristo, né? De Cristo em Deus. Então antes era a eternidade, mas ali ele já estava. Esse primeiro verso me possuía no início da sua obra, né? É aquela geração ali que então vai dando forma ao propósito eterno de Deus. E aí então esse propósito precisa entrar na história, né? Então mais uma vez, o verbo se fez carne. E nós temos então o verso 27. Veja que agora muda, ó. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu era com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então nós vemos o autor agora participando efetivamente na criação. Então você viu que texto tão claro, né? Tão lindo, falando desse autor. Ele estava junto no firmar do propósito, e ele estava junto no começar da execução do propósito. E aí é muito lindo a palavra, porque esse último verso dessa sessão, o verso 31, ele já começa a deixar uma semente desse prazer de Cristo em estar com a igreja. Então vai trazendo o sentido de que o eterno propósito foi estabelecido para que Cristo pudesse desfrutar das delícias do Pai, mas não sozinho. Então, o Pai prepara todo esse momento para que o Filho pudesse ter prazer, se é que podemos dizer assim, não só com o Pai, mas também agora com muitos irmãos à sua semelhança. E é isso que nós vamos ver no próximo texto, que também faz essa separação muito clara. O autor na eternidade e o autor na história. Abra comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ver, então, se você quiser anotar, né, para você não perder a anotação, Colossenses capítulo 1, os versos 15 a 17, Colossenses 1, 15 a 17, então nós temos a eternidade do autor, de novo. E os versos 18 a 20, a humanidade do autor. Então, 1, 15 a 17, a eternidade, e 1, 18 a 20, a humanidade. Então vamos ler juntos, Colossenses capítulo 1, verso 15. Este, está falando aí do Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então você vê aí a eternidade, ele é essa partícula de coesão, tudo gravita em torno dele. Então ele é o primogênito da criação, ele é antes, né? Ele é o primeiro, ele é o motivo pelo qual Deus iria criar o que criou. Então, quando nós vemos que ele é o motivo, nós vemos a importância do eterno propósito, porque o eterno propósito fala e revela justamente isso, que tudo que Deus planejou tem um motivo. E qual é? Cristo ser o primogênito antes, né? Ou seja, ele é o mais importante de tudo e de todos. Tudo que Deus fez e faz tem um objetivo: que Cristo tenha a centralidade. Mas aí ele não é só o primogênito antes da criação. Agora então o verso 18 vai tocar então na realidade da igreja, e aí entramos nós. Veja, verso 18: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, agora o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então agora você vê esse autor que entrou na história, agora ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, ele é o primeiro que compõem o novo homem da nova criação. Ele, obviamente, tanto é o novo homem, né? Ele é o cabeça e nós somos os membros, mas se nós fôssemos ver, ele é o primeiro, né? Ele foi o primeiro a ser ressuscitado, para que tudo então depois, ou todos depois dele, pudessem ser também ressuscitados. Por quê? Porque nele houve paz. Então ele fez essa paz. Então esse primeiro homem pôde entrar na presença de Deus. E ao entrar na presença de Deus, a humanidade então é colocada ali. Então os irmãos vejam que nós já vamos misturando, né, essa realidade dele ser o autor com o precursor. E isso é proposital, porque nós já vamos entrar na letra B. Então, irmãos, o que quero que você veja é a relação dele, do nosso Senhor Jesus, de autor, toca tanto a eternidade como a história. Então ele é o autor junto com o Pai e o Espírito Santo na eternidade, e ele se propõe então a ser o executor, ou nas palavras lá de Provérbios, o arquiteto, né? Deus faz a planta, e o Senhor Jesus, então, vai arquitetar. Nele tudo vai se encaixar. Nele tudo vai se organizar. Nele tudo vai subsistir. Esse é o verso 10 de Efésios 1. Ele vai encabeçar todas as coisas. Tudo será colocado debaixo dele, né, no tempo da consumação do eterno propósito. Então ele é o cabeça, ele é o capitão, ele é o executor, ele é o arquiteto, ele é o herdeiro, tudo é para ele. Então ele é aquele, né, aquele com A maiúsculo, que foi o motivo pelo qual Deus fez o eterno propósito. Então é muito bom que isso soe nos nossos ouvidos com bastante clareza, para que nós saibamos que nós somos alguma coisa, porque ele nos amou primeiro. Então o nosso lugar nessa história só existe porque ele, como homem, nos concedeu gratuitamente este lugar. Então ele é esse primeiro. Mas será que ele foi e vai nos largar para trás? Será que alguns dos seus poderão se perder no caminho, como muitos ensinam por aí?
Será que esse caminho é obscuro para o filho que vê, ou os filhos que veem? Então nós temos a letra B, o precursor. Aí você volte para Hebreus. Agora capítulo 6. Vamos ler os versos 18 a 20. Hebreus 6, 18 a 20. Para que, mediante duas coisas imutáveis, aí é o próprio Deus e a sua palavra, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o autor aqui está querendo fazer um desafio, e é tão importante que esse desafio esteja nesse capítulo, porque esse é um capítulo, talvez um capítulo mais controverso doutrinariamente por toda a história da igreja. E as pessoas ficam debatendo se perde a salvação, se não perde a salvação, se já tem a salvação, se não tem a salvação, e o Espírito está querendo dizer assim: olha, vocês precisam ter um forte alento na alma de vocês, uma forte e viva esperança. Qual forte e viva esperança o autor está dizendo em face desses que não estavam caminhando para a maturidade? Ele vai dizer assim: olha, Jesus já penetrou, e Ele tem segura e firme a alma de vocês. Esse é o forte alento, essa é a esperança. Então muitos irmãos ficam se debatendo em torno de coisas e verdades particulares de um e de outro, enquanto a simplicidade do texto se perde. Há uma esperança viva. Qual esperança? Aquela esperança que foi testemunhada na história: Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou porque nós fomos justificados. E justificados, pois, temos paz. Então, quando nós vemos essa expressão, Ele foi na frente, como isso soa no nosso coração hoje? Entende o checar que eu falei, o seu checar particular? Você já o tem como âncora firme da sua alma? Ou às vezes parece que quando você puxa a corda, não tem âncora nenhuma no final dessa corda, e parece que você, como um navio, está jogado aí nesse mar revolto. Saiba que não, irmãos. Tanto você pessoal, como a igreja, ela não está solta neste mundo. A nossa âncora está bem firme. E como diz um irmão, vai chegar o tempo que essa âncora vai recolher o grande barco para o céu. Mas vamos ver ainda alguns textos nessa realidade, então, porque esse verbo, então, que entrou na história, ele viveu o tempo como homem e ele voltou. Esse voltou assim entre aspas, porque o filho sempre está no seio do pai. É assim que João revela. Mas como o irmão João Vitor nos ensinou ali em Hebreus, por um pouco de tempo ele foi feito menor do que os anjos, enquanto homem aqui, para que ele pudesse então realizar e consumar essa obra e voltar. Lembra que a essência do voltar está revelada em João 13, que é o capítulo do amor. E ele vai dizer assim: eu amo os meus discípulos e eu os amo até o fim. Por que ele pode amar até o fim? Porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Está vendo o precursor? Então esse retorno, entre aspas, deste homem glorioso ao céu é a manifestação firme do amor.
Então ele não está ali olhando as ações dos discípulos, ele está olhando a essência do que aqueles discípulos iriam participar se eles se deixassem lavar. É a mensagem ali. Mas olha Lucas capítulo 24 comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Verso 36 em diante. Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Aqui é o Senhor Jesus ressuscitado. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Irmãos, isso aconteceu na história. Me permito repetir isso. Isso aqui que nós lemos aconteceu na história. Isso foi testemunhado pelas pessoas e está registrado aqui porque foi testemunhado pelas pessoas. Ou seja, às vezes o fato, a fé, a certeza, a convicção de fatos. Às vezes esse fato que nós acabamos de ler, se torna tão comum para nós, que nós lemos esse texto e nós não nos damos conta de que há um homem no céu. Nós passamos aqui e ficamos, talvez como esses discípulos aqui, uma mistura de medo, de alegria, de euforia, e de certa maneira você vê que o texto deixa meio que no ar, que eles ainda não estavam acreditando no que eles estavam vendo. E a grande pergunta é essa pergunta que também é feita a nós aqui, né? Mas lhes disse: por que estáis perturbado? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Essa é uma pergunta para nós. Você às vezes está perturbado? Às vezes sobe dúvida no seu coração? Jesus ressuscitou, apareceu, mostrou as mãos, mostrou os pés, como? Perfurado. Por isso está registrado aqui. Eles ainda não acreditaram por conta da euforia. O que o Senhor Jesus faz? Come na presença deles, porque um espírito não come. O que isso traz para nós, irmãos? Qual a certeza? Nós vamos chegar com mais precisão no consumador. Mas o que eu quero que o irmão guarde, isso aqui não é um fato para o crente não, irmãos. Isso que está escrito aqui foi testemunhado pelos 12, pelos 120 que estavam lá e por mais de 500 pessoas, Paulo vai dizer escrevendo aos Coríntios. Isso é um fato histórico, não é um fato religioso. Aonde você me diz que pessoas viram Buda ressuscitando, Maomé ressuscitando e outros mais ressuscitando aí, e as pessoas viram esses ressuscitados? Você pode ir lá no túmulo deles, eles estão lá. No entanto que as pessoas vão lá visitar eles.
Vá lá no túmulo do Senhor Jesus para você ver se você vai achar alguma coisa lá. Por que você não vai achar? Porque Ele ressuscitou. Então, irmãos, a nossa fé não é só religiosa. A nossa fé é histórica. O irmão João já trouxe esses detalhes para nós. Eu acho que eu no passado também já trouxe isso. Nossa fé é histórica. Então, quando você lê isso aqui, você tem que ler e ter a convicção de que há um homem no céu. Ou seja, todos que estão nele vai ter o mesmo destino que ele teve. Olha o que diz 1 aos Coríntios. Abra comigo. 1 aos Coríntios capítulo 15. Fala exatamente daquilo que o irmão João fez a abertura, né? De como será, ou pelo menos parte, né, de como será a vinda do nosso Senhor Jesus segunda vez. Mas no que toca então aquilo que é importante para nós aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 a 28. Vamos ler juntos. 1 Coríntios 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Então veja, quem será ressuscitado? Todos aqui são todos os que são de Cristo. Ou seja, todo aquele que crê que Ele é o único Senhor e Salvador. Verso 24. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele, esse é Deus, que tudo lhe subordinou, porque Deus colocou tudo debaixo do pé de Jesus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele, esse é Deus, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos os que são de Cristo. Tá? Esse é o contexto aqui. Então, irmãos, Ele trilhou esse caminho. Ele é esse primeiro, esse precursor. Ele não só trilhou, mas lembra que o autor aos Hebreus vai dizer que Ele nos deixou, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Então não é aquele precursor que vai adiante e apaga as suas pegadas. Muito pelo contrário. Ele deixou um novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos ter certeza de que algo iria acontecer com todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. E o que vai acontecer? Vamos ver no texto? Abre em João capítulo 14. O que vai acontecer com todos aqueles que são de Cristo? Sendo Cristo as primícias, e então, logo em seguida, todos aqueles que são dele. Olha o que diz, Evangelho de João, capítulo 14, diz assim, olha como começa, Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Então, você já tem que parar e meditar aqui nessa expressão, irmãos. Não, é uma afirmação. Não se turbe o vosso coração. Por quê? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito. Pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ah, irmãos, não tem como um texto ser tão claro e lindo como esse. Mas eu digo que tem como ser mais claro ainda. Porque aqui o Senhor Jesus, ele está falando, mas ele ainda vai repetir de uma forma mais clara. Vai no capítulo 17. Verso 20. João 17, 20. Não rogo somente pelos 12 discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aí está você e eu, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amastes como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes, olha o autor aí, da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Então aí está o futuro de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então ele é um precursor que abriu um novo e vivo caminho para o cumprimento do eterno propósito. Então não tem como, irmãos, nós não vermos essa realidade. Aquele que trilhou, deixou um caminho claro, certo. Pai, esta é a minha vontade. Onde eu estou, estejam todos que o Senhor me deu. Letra C, para terminarmos. Consumador. Volte então, por gentileza, lá para a carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler os versos 1 a 3. Então, letra C, consumador, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então é um texto que mistura esperança com desafios, né? Com confrontos, com considerar, com chamamento. Então nós temos essa realidade do consumador, né? Não tem como não citarmos aqui Filipenses capítulo 1, verso 6. Tome nota aí. Paulo vai dizer: eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo. Estou plenamente certo, Paulo vai dizer. E essa obra, irmãos, ela toca tanto a obra pontual naqueles irmãos e certamente a obra eterna de Deus. Há um outro brado também do Senhor Jesus que nós conhecemos tanto, né? Tome nota aí, João 19:30. Está consumado. Está consumado. Então nós não precisamos falar muito dessa relação do consumador. Com certeza, nós temos toda a convicção que o que o Senhor Jesus realizou na cruz, Ele realizou de uma vez por todas. Ele só está aguardando, como o autor aos Hebreus mesmo vai nos dizer, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E lembre que os pés do Senhor Jesus é a igreja. Essa é a revelação de Daniel, tá? Então, irmãos, para a gente terminar, eu só quero botar um último detalhe aqui. Apenas tome nota do texto. Romanos 10:4. Com essa relação então de consumador, Romanos 10:4 vai dizer que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Ou seja, Cristo é o cumprimento da lei. Tudo aquilo que a lei exigiu e não conseguiu achar em nenhum homem até Cristo, agora em Cristo ela achou. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa é a voz que a lei ouviu. Então o fim da lei é Cristo. A consumação de toda a lei foi alcançada em Cristo. Não é só que Cristo cumpriu a lei, não, irmãos. Não é só isso. Isso também. Mas Cristo consumou tudo aquilo que a lei exigia. E por que nós estamos dizendo isso? Para nós terminarmos com um equilíbrio da Bíblia. Ou seja, a nossa salvação não depende dos nossos esforços, porque há muitos irmãos nossos tentando cumprir leis para se manterem salvos ou para se salvarem. Quer sejam leis da Bíblia, né, dos 10 mandamentos ou algumas outras agregadas, quer sejam leis de homens. Mas não há nada que nós possamos fazer para que nós sejamos aceitos, porque a obra está consumada. E uma vez consumada, nada pode ser acrescentado. Por curiosidade, eu fui nessa versão, olha só como é tremendo dentro disso que você acabou de colocar. Essa versão que diz assim, Romanos 10:4. Pois Cristo significa o fim da luta pela justiça mediante a lei, para todos os que nele creem. Amém. O fim da luta. Então eu queria terminar com essa nota, mas sempre, irmãos, paralelo a isso, porque quando nós vemos o autor que entrou e trilhou o caminho e consumou, tudo está feito. Tudo está feito, no que toca a nossa salvação. Mas então a nota final, porque nós estamos olhando para o futuro e nós estamos também destacando a recompensa. Então a recompensa toca a nossa responsabilidade. Em cumprir a lei? Não. Cumprir a lei da liberdade, que Tiago vai nos dizer. A lei do Espírito, que Paulo vai nos dizer em Romanos 8. A obediência ao Espírito. Então, para que nós possamos ter uma plena recompensa, nós precisamos andar nesse novo e vivo caminho. Lembra que quando Paulo, escrevendo aos Efésios, termina a doutrina no capítulo 3, ele começa a prática no capítulo 4, ele vai dizer o quê? Andai de modo digno à vocação que fostes chamados. Por quê? Porque se nós somos do novo homem, nós podemos andar. Não é o inverso. Não é andar para sermos do novo homem. Por isso que o andar vem depois do novo homem já estabelecido.
Mas aí então tome nota de um texto que você já deve conhecer, e aqui encerramos. 2 Timóteo 2,12. 2 Timóteo 2,12. Então, se Paulo começou os seus escritos falando da volta do Senhor Jesus, então aqui está o último escrito de Paulo. E ele vai terminar nesse confronto ali final dele, e ele vai dizer assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2,12. Então Paulo começa na esperança da vinda do Senhor Jesus, escrever as suas cartas. E ele termina nos chamando ao comprometimento, porque ele virá para reinar com os seus. E ele vai reinar com todo aquele que foi fiel nos passos do Senhor Jesus. Então que nós possamos andar com a certeza de que nós temos um autor, temos um novo e vivo caminho e já temos um destino certo. Há muitas moradas em Deus. Aqui tem algumas moradas, né? Aqui tem algumas. Há muitas moradas em Deus. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então ele foi e nos preparou um lugar. Esse lugar já está pronto. Só está aguardando o tempo determinado por Deus, para que tudo se cumpra e toda a glória seja dada ao Filho, e o Filho dará ao Pai, e, irmãos, aí essa manifestação de glória se dará completa juntamente por graça com a igreja. É isso que temos estudado e procurado compreender daquilo que a Bíblia chama ser então o eterno propósito. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez te agradecemos. Certamente todas as vezes que nos aproximamos da tua palavra e vemos um pouco mais da pessoa do teu Filho e da obra que ele consumou, mais viva se torna a nossa esperança. Nós suplicamos, ó Deus, que se porventura há alguma esperança aqui nesta noite que está murchando, que o Senhor possa jogar e regar os pés dessa esperança com a água viva, com o próprio Senhor Jesus. Se há alguma força que está se debilitando aqui, Senhor, que o Senhor possa alimentar esta falta de força com o pão vivo que é o Senhor Jesus. Fortaleça-nos, ó Deus, ajuda-nos, continue a falar aos nossos corações. Nós nos confiamos a Ti e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém.